turmas do 8º ano. Nós estamos aqui hoje, a professora preparou o material complementar aquilo que a professora tinha colocado para vocês no nosso mural. Então, a professora tinha colocado lá comentários e o gabarito das nossas questões do simulado 1 agora do 2º bimestre. E a professora preparou esse material hoje, muito simplificado, como complemento analisando as questões erradas. Lembra, a professora sempre trabalha com vocês em sala de aula e quando a gente identifica uma questão incorreta, a gente tem que identificar o erro, o porquê que aquela questão está incorreta. Então é isso que nós vamos estar fazendo hoje. Eu espero que ajudem a questão da fixação do conteúdo e esse conteúdo volta a cair na nossa avaliação bimestral. Então é importante que vocês tenham, é importante que vocês peguem agora o simulado lá e vocês vão acompanhando juntamente quais são os erros e vocês destacando, tá? Então vejam lá, a questão 1 fala sobre o sistema urinário. Então esse ano, parte do nosso conteúdo vai ser em cima dos nossos sistemas. Então a gente viu que são os sistemas que regulam todo o nosso organismo e o metabolismo. E o sistema urinário não deixa de estar fora. Então, a gente viu lá a estrutura, né? Os órgãos que compõem a anatomia. Inclusive, a gente fez uma atividade, a professora solicitou para vocês para fazer lá a estrutura, os órgãos do sistema urinário. E a gente viu quais são as funções e os órgãos que compõem. E ali, a questão correta é a letra B. Então, vamos analisar rapidamente por que as outras alternativas não estão corretas. Letra A. Não regula apenas o sistema circulatório. Embora todo o sangue do nosso corpo passe pelos rins, ele só passa para ser o quê? Filtrado, reter as impurezas, mas ele não controla o sistema circulatório. Então, ele tem um certo vínculo, mas ele não regula o sistema circulatório. O sistema circulatório é regulado pelo coração, nós temos os vasos sanguíneos, que inclusive foi o nosso último conteúdo trabalhado no 1º bimestre. Então, ele não regula somente o sistema circulatório. Letra C. Não atua também na regulação hormonal do sistema endócrino. Embora o sistema urinário sofra ação de hormônios lá para a produção da urina e para o ato de micção, ele não tem influência na produção dos hormônios. O sistema endócrino é um dos nossos próximos conteúdos. Vocês vão entender quais são os órgãos que compõem, o que são hormônios. Vocês vão ver que é muito importante também. E essa ação hormonal regula todo o nosso organismo, mas ele não exerce uma influência direta urinário e sistema endócrino, certo? E também não tem nenhuma influência com o sistema digestório. O sistema digestório foi o primeiro sistema que nós vimos, nós estávamos ainda em aula presencial. Vocês viram quais são os órgãos que compõem, quais são as suas funções e não estabelece uma comunicação com o sistema digestório. Embora tudo que nós nos alimentamos, e principalmente a ingestão de água, seja fundamental para o funcionamento ideal do nosso sistema urinário, ele não tem uma influência, ele não tem uma relação com o sistema digestório, muito menos com a formação das fezes. As fezes são formadas pelo sistema digestório e a urina, que também é uma excreta, formado pelo sistema urinário e eliminado pelo sistema urinário. O que são excretas? A professora falou aqui, excretas é tudo aquilo que é resíduo, que o nosso organismo não tem aproveitamento, que inclusive que se ficar no nosso organismo pode fazer mal para a nossa saúde, então ela precisa ser eliminada para o meio externo, tá? Questão 2, fala ainda sobre a anatomia do nosso sistema urinário. Então, nós vimos que o nosso sistema urinário é formado por 2 rins, 2 ureteres, que são 2 canais que ligam-se dos rins à bexiga, uma bexiga urinária e uma uretra que vai eliminar a urina para o meio externo. Então, o único caminho que existe entre cada ureter vai conduzir a urina dos rins, que formam a urina, até a bexiga, que vai fazer um armazenamento temporário dessa urina. Então, nenhuma outra estrutura que aparece ali, ele vai fazer esse caminho que eu coloquei para vocês. Então, é muito importante. E aí, a importância de sempre quando a gente trabalha um sistema, a gente conseguir visualizar, analisar quais são os órgãos, a anatomia, a comunicação. Porque, obviamente, a anatomia vai estar diretamente relacionada com a função do sistema, tá?
tá? Questão 3. Qual é o órgão que está relacionado com a produção de urina? É a letra A, que são os rins. Então, não pode ser ureteres, nem bexiga, nem uretra. Elas compõem o sistema urinário, mas exercem funções diferentes. Quem vai produzir a urina são os rins, uma vez que vai passando lá todo o nosso sangue pelos rins, vai filtrando, reabsorvendo o que é importante e formando a urina que vai ser os resíduos metabólicos do nosso organismo. Tá? Isso é importante que vocês determinem muito bem a função principal dos nossos rins, a importância que eles têm. Questão 4, volta lá, movimentos da Terra. Nós já tínhamos visto que a Terra tem vários movimentos, mas os principais que a gente trabalha, e principalmente é influenciado diretamente pelos fenômenos que esses movimentos ocasionam, rotação e translação. Então, a questão 4, a alternativa correta é a letra C, que é translação, porque é a translação que é responsável pelas estações do ano e a gente viu lá a sua duração. Então, rotação, nutação e precessão são outros fenômenos, mas eles não estão relacionados às estações do ano. Então, acho que isso já ficou também bem claro lá desde o início do ano. E a questão 5 é relação às estações do ano. Então, a gente determinou lá diferença entre clima e tempo para que a gente consiga entender quando a gente fala das condições climáticas, das características climáticas das 4 estações do ano, que é o outono, verão, primavera e inverno, certo? Então, vejam lá, a letra A não está certo por quê? As estações do ano no planeta, elas não são bem definidas atualmente. Muito pelo contrário, são vários problemas da natureza, problemas ambientais que interferem diretamente, tanto no tempo e estão interferindo a longo prazo no nosso clima. A gente consegue observar muito bem isso no nosso dia a dia. Hoje a gente não tem uma estação do ano definida, muito difícil de fazer uma previsão de como que vai ser o tempo naquele dia, pode acontecer diversas alterações e mudanças, então isso é muito claro pra gente, a gente consegue observar na prática isso. Letra B, outros fenômenos lá estão relacionados com a radiação solar, só que a radiação solar, ela está diretamente relacionada com a intensidade da luz naquele hemisfério, certo? E ele interfere diretamente no verão, porque é claro que é na estação do ano, verão, que vai acontecer uma intensidade maior de radiação solar naquele hemisfério. Então, isso que difere principalmente verão em um hemisfério, inverno no hemisfério oposto. O verão antecede o outono e não a primavera. Então, vejam bem, nós estamos ainda no outono e o que antecedeu, a estação que antecedeu, foi a questão do verão. Então, isso daí é importante vocês saberem o que antecede e qual é a próxima estação do ano, porque é assim que funciona em todo o planeta, lembrando sempre que os hemisférios são polos diferentes e estão em oposto nas estações do ano. Combinado, pessoal? Eu espero que dessa forma simplificada tenha ajudado vocês a entenderem. Aqueles que erraram as questões, agora voltem para as questões. Se for preciso, refaçam, tirem as dúvidas com a professora, porque é importante que vocês não fiquem com dúvidas. Então, vejam onde que foi o erro, quais foram os acertos, qual foi a dificuldade. Em breve a gente vai marcar aí outras aulas com vocês, então fiquem atentos a isso. Certo, pessoal? Um beijo para vocês, se cuidem e até!